Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma videoaula da disciplina Laboratório de Física Moderna 1. Meu nome é Anderson, professor do Departamento de Física da Universidade Estadual de Maringá. E o tema dessa videoaula é o difrator de elétrons. No ano de 1924, Louis de Broglie propôs em sua tese de doutorado o conceito de onda de matéria. Sua ideia consistia no fato de que o comportamento dual onda-partícula, característico das radiações eletromagnéticas, também pudesse ser aplicado à matéria. Desta forma, assim como o fóton apresenta propriedades de matéria, partículas materiais, como o elétron, por exemplo, também deveria exibir características ondulatórias. De acordo com de Broglie, há um feixe de partículas materiais não relativísticas e monoenergéticas, pode-se associar um comprimento de onda lambda de Broglie, que é igual a h sobre p, onde h é a constante de Planck e p é o momento linear dessas partículas. Inicialmente, a ideia de de Broglie foi vista com ceticismo, até que em 1927, Clayton Davidson e Leslie Guémet verificaram experimentalmente o caráter ondulatório do elétron. Em seu experimento, Davidson e Guémet observaram um fenômeno de difração de um feixe de elétrons com energia definida, incidindo sobre um cristal de níquel. Neste caso, e assim como no caso da difração de raio-x por um sólido, os átomos do cristal de níquel atuam como centro de difração, os quais espalham o feixe de elétrons incidentes em direções muito características. Além do experimento de Davidson e Guémet, a difração de elétrons também foi verificada independentemente por George Pettit Thomson, filho do ilustre Joseph J. Thomson, cujos estudos foram responsáveis pela descoberta dos elétrons. Pelos trabalhos realizados acerca da natureza ondulatória da matéria, de Broglie recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1929. Já Davidson e Thomson, filho, também foram agraciados com o Prêmio Nobel de Física em 1937, dessa vez pela verificação experimental da difração de elétrons por cristal. Para explicar o fenômeno da interferência, Thomson, filho, associou aos elétrons do feixe um comprimento de onda lambda subíndice b, que depende do momento linear dos elétrons, em consonância com a equação de de Broglie. Uma vez que a velocidade dos elétrons não é relativística, o momento dos elétrons pode ser calculado classicamente a partir da lei de conservação da energia mecânica, uma vez que ela leva em consideração a velocidade com que os elétrons adquirem ao serem acelerados por uma voltagem U subíndice A. Após combinar essas duas equações, ele verificou que o comprimento de ondas de de Broglie pode ser escrito em termos da voltagem do canhão de elétrons, como expresso aqui em tela, ou seja, H dividido pela raiz quadrada de 2 vezes a massa do elétron vezes a carga do elétron vezes a voltagem de aceleração. Pessoal, guardem bem essa equação, nós vamos utilizar ela ao longo dessa videoaula. Ao invés de utilizar o níquel, o Thomson filho fez o feixe de elétrons atingir uma película de grafite policristalina depositada em uma grade de cobre. Neste processo, foi gerado em uma tela fosforescente um padrão de interferência constituído por círculos concêntricos, conhecidos como anéis de Debye-Scherrer. De acordo com Thomson filho, a formação dos anéis de interferência decorre do fato de que os elétrons do feixe são refletidos em consonância com a condição de Bragg, ilustrada aqui em tela. Nesta equação, D corresponde ao espaçamento interplanar dos átomos de carbono. Θ é o ângulo de Bragg, no caso, o ângulo entre o feixe de elétrons e os planos da rede. E lambda subíndice b é o comprimento de ondas de de Broglie. O processo de espalhamento dos elétrons, responsáveis por gerar os anéis de Debye-Scherrer, gera cones na tela fosforescente.
O ângulo de espalhamento destes cones é alfa. Já o ângulo de Bragg θ pode ser calculado a partir do raio R minúsculo destes anéis. Lembrando que o ângulo de espalhamento dos cones é 2 vezes maior que o ângulo de Bragg. Além disso, note na imagem que este R grande que aparece aqui na tela corresponde ao ângulo do bulbo de vidro, que é o bulbo onde a substância fosforescente é depositada, no caso, o fósforo. Amigos, neste momento eu preciso que vocês guardem bem uma informação na memória. O raio do bulbo de vidro onde ocorre o espalhamento. No nosso experimento, a gente utilizou um bulbo de raio 65 milímetros. Este é o R grande, tá? Bom, explorando a geometria do espalhamento de elétrons dentro do bulbo, nós temos que o seno de 2α é o R pequeno dividido pelo R grande. Entretanto, devemos nos lembrar da identidade trigonométrica do seno do ângulo duplo. Assim, o seno de 2α é 2 seno alfa cosseno alfa. Agora, se a gente assumir que o ângulo de espalhamento alfa ele é pequeno, consequentemente, nós temos que o cosseno de alfa vai ser aproximadamente 1. Assim, o seno de 2α vai ser aproximadamente 2 vezes o seno de alfa. Agora, nós temos que lembrar que o ângulo de espalhamento alfa é o dobro do ângulo de Bragg. Assim, 2 seno de alfa vai ser aproximadamente 2 seno de 2θ. Agora, nós devemos aplicar a identidade trigonométrica do seno do ângulo duplo novamente, só que dessa vez para o ângulo de Bragg. Aí nós vamos ter 2 seno de 2θ, que vai ser aproximadamente 2 vezes 2 seno θ cosseno de θ. Agora, se o ângulo de espalhamento alfa ele é pequeno, consequentemente, o ângulo de Bragg vai ser menor ainda. Assim, o cosseno de θ é aproximadamente 1, e aí, consequentemente, temos então que o seno de 2α é aproximadamente igual a 2 vezes 2 seno de θ, que é R sobre R. Comparando este resultado com a condição de Bragg, nós temos que o raio dos anéis de interferência de ordem n variam linearmente com o comprimento de onda de de Broglie, que, por sua vez, variam inversamente com a tensão de aceleração, como ilustrado aqui em tela. Pessoal, vamos fazer uma pequena pausa neste tratamento matemático para olhar para o nosso alvo, que é o grafite policristalino, né? Então, o que é o grafite policristalino? A gente pode pensar no grafite policristalino como sendo um material composto de múltiplos e pequenos cristais orientados aleatoriamente, né? Neste caso, nós podemos identificar 2 planos principais, o basal e o prismático. O plano basal é o plano hexagonal em que os átomos de carbono estão fortemente ligados a uma estrutura em camadas. Já o plano prismático é o plano perpendicular ao plano basal e representa as bordas das camadas de grafite. No grafite policristalino, diversas distâncias interplanares podem ser identificadas devido à sua estrutura em camadas e à orientação aleatória dos pequenos cristais. Embora existam muitos planos teóricos em uma estrutura cristalina, na prática, em experimentos como a difração de elétrons ou raio-x, os 2 valores de distância interplanar mais proeminentes para o grafite são D1 e D2. A distância interplanar D1 corresponde ao espaçamento entre os planos basais do grafite. É a distância mais característica e geralmente a mais intensa em padrões de difração de raio-x e elétrons. A distância interplanar D2
Geralmente, a segunda mais intensa em padrões de difração de raio-x e elétrons está relacionada aos planos prismáticos. Aqui na tela, pessoal, nós estamos exibindo os valores das distâncias interplanares D1, D2, D3, D4 e D5, determinadas a partir da técnica de difração de raio-x. A partir das equações em tela, utilizando essas distâncias interplanares como sendo conhecidas, então nós podemos calcular os valores dos raios dos anéis de Debye-Scherrer de ordem n previstos para uma voltagem de aceleração de, por exemplo, 7 kV. Essa tabela que está aqui na tela vai nos ajudar a identificar os anéis de interferência gerados na difração de elétrons deste experimento. Aqui na tela, pessoal, nós temos a imagem dos anéis de Debye-Scherrer exibidos em nosso experimento quando a gente aplica uma tensão de aceleração de 7 kV. Perceba que, de fato, como previsto em nossa tabela, é possível verificar a existência de vários anéis de interferência. Entretanto, a intensidade dos anéis de interferência de ordem mais elevada, como a gente vê nessa região aqui, é muito menor que a dos anéis de primeira ordem, como a gente vê nessa região. Deste modo, embora outros anéis possam ser explorados, por uma questão de resolução, neste experimento, iremos nos concentrar apenas nos anéis de Debye-Scherrer de primeira ordem associados às distâncias interplanares D1 e D2. Pessoal, neste momento eu convido você a olhar mais uma vez para a equação que permite calcular o raio dos anéis de Debye-Scherrer. Perceba que o raio é diretamente proporcional ao comprimento de onda de de Broglie. Nós vamos explorar isso para determinar experimentalmente o valor das distâncias interplanares D1 e D2. Agora, em consonância com o que nós acabamos de discutir no slide anterior, assumindo n igual a 1 nesta equação, perceba que o raio do anel menor, aqui denominado R subíndice 1, está associado a D1. Analogamente, o raio do anel maior, aqui denominado R2, está associado a D2. Uma vez que seus valores são proporcionais ao comprimento de onda de de Broglie, eles podem ser escritos na forma das equações em tela, y1 e y2, em um gráfico do raio dos anéis de Debye-Scherrer versus o comprimento de onda de de Broglie, cujas as inclinações A1 e A2 são numericamente iguais a 2R sobre D1 e 2R sobre D2, respectivamente, como ilustrado em tela. Deste modo, reescrevendo as equações das inclinações no sentido da gente explicitar D1 e D2, temos, portanto, que a distância interplanar D1 dos planos basais do grafite policristalino é dado simplesmente por 2R sobre A1 e, consequentemente, a distância interplanar D2 dos planos prismáticos do grafite policristalino é dado por 2R sobre A2. Além disso, este resultado ele pode ser estendido para todos os anéis de Debye-Scherrer passíveis de serem medidos nesse experimento. Consequentemente, a gente vai ficar na forma de D subíndice iésimo é igual a 2R sobre A subíndice iésimo. Bacana, né? Agora que nós já compreendemos quais são os fundamentos que estão relacionados ao fenômeno da difração de elétrons, nós podemos falar acerca dos objetivos desse experimento. Aqui nós iremos determinar experimentalmente as distâncias interplanares D1 e D2 do grafite policristalino utilizando a difração de elétrons.
para essa finalidade, nós vamos utilizar o difrator de elétrons da FILE ilustrado em tela. Ele é constituído de um canhão de elétrons equipado com um bulbo contendo uma substância fosforescente, no caso o fósforo, onde vai acontecer o espalhamento de elétrons, tá? Uma fonte de alta tensão, tá? Uma vez que a gente vai estar trabalhando com alta tensão, para a gente evitar algum tipo de acidente, nós vamos estar utilizando um resistor de 10 megaohms para limitar a corrente, tá bem? Nós vamos estar utilizando uma fonte de baixa tensão multicanais, uma vez que o próprio filamento do canhão de elétrons, o sistema de focalização exigem diferentes tensões, então nós vamos precisar de diferentes canais, tá bom? Além disso, a gente vai utilizar cabos de conexão, multímetros e um paquímetro. Um diagrama esquemático do conjunto tubular do feixe de elétrons é ilustrado em tela. Nele, os elétrons são ejetados por emissão termiônica a partir de um filamento incandescente, aqui representado pela letra H. Eles são acelerados através de um forte campo elétrico gerado pelo sistema de eletrodos K, G1, G2, G3 e G4. O eletrodo G1 é um eletrodo cilíndrico, também chamado de cilindro de Weyl-Netz, que concentra os elétrons em um feixe estreito, que é sujeito a uma aceleração preliminar através da grade G2. Os elétrons são, então, fortemente acelerados através de um elevadíssimo potencial positivo no anodo G3. O feixe resultante é direcionado para uma malha de cobre coberta com uma fina camada de grafite policristalino e, posteriormente, para o corpo principal do bulbo difrator de elétrons. Para a gente evitar colisões entre os elétrons e as moléculas de ar, o bulbo é evacuado previamente. De modo bem simplificado, pessoal, imagine o difrator de elétrons como um canhão que dispara elétrons em direção ao alvo. Os eletrodos G1, G2 e G4 são como as partes desse canhão que controlam o tiro. O cilindro de Weyl-Netz, ou seja, o eletrodo G1, controla o fluxo de elétrons. Pense em G1 como uma válvula de água, um dimmer de luz, logo na saída da fonte de elétrons, no caso, o cátodo aquecido. Ao ajustar a voltagem no G1, que é negativa em relação ao cátodo, ele cria um campo elétrico que repele os elétrons, controlando quantos elétrons são liberados e a intensidade do feixe. Isso permite que você ajuste o brilho da imagem e a nitidez inicial do feixe. Os eletrodos G2 e G4, por sua vez, atuam como aceleradores e focadores. Eles trabalham em conjunto como um túnel de vento ou um acelerador de partículas em miniatura com lentes embutidas. Eles são eletrodos que possuem voltagens positivas muito mais altas do que G1. A principal função deles é acelerar os elétrons a altas velocidades em direção ao alvo. Além de acelerar, eles também atuam como lentes eletrostáticas, ajudando a focar o feixe de elétrons, garantindo que ele seja um raio fino e preciso quando atinge o alvo de grafite. Bom, pessoal, então como é que a gente vai proceder para realizar o experimento? Então, a primeira coisa, primeiro nós vamos ligar as fontes, né? Aqui a fonte multicanal, depois a fonte de alta tensão, elas estão ligadinhas. Tá? Claro que eu me certifiquei de que os potenciômetros estavam zerados antes da gente poder ligar. Tá bem? Vamos ligar os voltímetros, tá? E vamos checar as conexões. Então aí na tela vocês estão vendo esse circuitinho aqui, né? Então, primeira coisa, nós vamos conectar, verificar o sistema de dar intensidade e focalização do feixe de elétrons, né? Pelos terminais, os eletrodos K, G1, G2, G3 e G4, né? Começando com K. Então, nós temos a conexão de K, tá bem?
que vai diretamente no barramento do terra. Tá aqui. Aí na sequência o G1, que é o cilindro de Wermete, tá? Que fornece para a gente o controle de intensidade do feixe e está associado à focalização também. Então, lembrando que ele é negativo, então ele vem aqui, o nosso G1. Na sequência nós temos o G2, tá? O G2 e o G4, que estão associados ao sistema de colimação do feixe, tá? Que vai fazer com que o feixe fique alinhadinho no alvo de grafite. Então, o nosso G2 ele vai na fonte de tensão fixa retificada de 300 volts e na sequência o nosso G4, que é o que está o controle da grade, que vai para a fonte de 0 a 300 volts alternada. Então tá ok. Aí nós temos na sequência os conectores do heater, que controlam o aquecimento do filamento que vai produzir emissão termônica, então tá tudo bem, né? Então na sequência, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que calibrar o sistema. Como que isso é feito? Então, no manual da FIRE, ele, utilizando as equações que nós apresentamos no início dessa videoaula, aquela em que a gente consegue teoricamente calcular as distâncias interplanares em função do raio das figuras de interferência que a gente vai obter. Então, o que o autor fez? Ele calculou teoricamente, ele fez uma previsão teórica do valor do raio das franjas de interferência que seriam possíveis de se observar para esse experimento numa faixa de tensão que vai de 4 a 10 kV. Inclusive, lá no finalzinho do manual, ele apresenta uma tabela que eu vou colocar aqui na tela, tá? Onde você pode observar que, utilizando aquelas equações, por uma tensão de aceleração de 7 kV, nós temos que um raio previsto para a franja de interferência do anel maior, tá? Que está relacionado a D2, é mais ou menos 15,4 milímetros, ou seja, um diâmetro de mais ou menos 31 milímetros. Então nós vamos ajustar as voltagens do cilindro de Wermete e da grade de tal maneira que a gente consiga, para 7 kV, obter um diâmetro do anel maior de mais ou menos 31 milímetros. Tá? Então, no caso de G1, vai ser um valor de 0 a 50 volts e G4 um valor de 0 a não mais que 300. Né? Então, a gente vai colocar alguma coisa ali perto de 40, mais ou menos ali perto de 200. Tá? Então, nós vamos monitorar essas voltagens aqui no voltímetro. Tá? Então, eu vou colocar 40 volts. E na voltagem da grade, eu vou aplicar alguma coisa perto de 200. 200 volts. Aí, nesse momento, nós vamos aplicar alta tensão, 7 kV. Tá lá. Sete kV. Então, são os anéis de interferência, né? Então, nós utilizamos o paquímetro. Nós vamos medir o diâmetro do anel maior, que é o R2, né? Tá dando 35. Então a gente pode aumentar um pouquinho o valor da voltagem da grade.
podemos aumentar um pouquinho o valor do anel de vermelho. Aí, quando a gente faz isso, a gente altera um pouquinho sem querer o valor da voltagem e aí medimos de novo. Está dando 33 milímetros, né? Então eu vou aumentar só mais um pouquinho o valor do G1, um pouquinho do G4, corrijo o valor da voltagem. E medimos o diâmetro. Aí, ó. Vendo? 32, tá? 32 milímetros. Então é um bom valor, tá? Aí agora, nós vamos, agora que o sistema está calibrado, nós vamos diminuir a tensão para 4 kV. E aí nós vamos fazer a medida, tá bem? Então, à medida que eu vou girando aqui, vocês vão vendo na tela, aqui no cantinho, a mudança dos anéis de interferência, tá? Então, aqui no laboratório, a gente utiliza um paquímetro para fazer a medida dos diâmetros e, consequentemente, dos raios, tá? E como você está fazendo isso em casa, é natural que você vai poder usar o paquímetro. Então, como que você vai fazer? A gente vai filmar com um ângulo diferente esse experimento, tá? E aí você vai utilizar o tracker para processar essas imagens e tirar, então, os raios dos anéis de interferência como uma função da voltagem e aceleração dos elétrons, de 4 kV até 9 kV. Tá? Então, vamos lá. Eu vou alterando a voltagem e aqui vocês vão vendo que o raio vai mudar. Depois eu vou ensinar para vocês como é que vocês processam esse vídeo, tá bem? Usando o tracker. Então vamos lá. 4 kV. 5. 6. 7. 8. E 9. Beleza? Aí agora eu vou ensinar para vocês como é que a gente utiliza o tracker para obter esses raios do anel maior, que está relacionado a R2, e do anel menor, que está relacionado a R1. Né? E vou ensinar para vocês como é que a gente calcula o valor das distâncias interplanares D2 e D1.
Amigos, se vocês seguiram minhas orientações à risca, ou seja, utilizaram a função print screen do seu computador e salvaram a imagem na forma de uma imagem JPEG, por exemplo, usando o editor de imagem que vocês quiserem, por exemplo, Paint, né? Então vocês vão ter no seu computador um conjunto de 5 imagens que corresponde aos anéis de Debye-Scherrer obtidos a 4, 5, 6, 7, 8 e 9 kV, a partir do vídeo que eu acabei de postar, tá bem? Então, nessa videoaula, nós vamos ensinar para vocês como é que faz para a gente utilizar essa ferramenta, esse rastreador de objetos online, que é o Tracker, né? O Tracker, só para lembrar, é um projeto da Open Source Physics, que é hospedado pelos amigos da Compadre, tá? E ele é suportado pelos amigos da Davidson College, Cabrillo College e St. Olaf College, ok? Com o Tracker instalado no seu computador, então nós vamos procurar aquelas imagens que vocês salvaram e vamos importá-las. Vamos começar com 4 kV, ok? Na sequência, nós temos que inserir um plano cartesiano de referência, tá bem? Inclusive, como eu coloquei a régua um pouquinho torta para fazer o vídeo, a gente pode corrigir isso daqui, tá bem? Na sequência, nós vamos inserir os pontos de calibração, para que o Tracker ele possa nos fazer as medidas de forma correta. Então, tá aqui os 2 pontos de calibração. Aí nós temos que informar quais são as coordenadas desse ponto de calibração. No nosso caso, x1 é 0, y1 é 0, x2 é 4 centímetros positivo, ou seja, 0,04 metros, e y2 é 0 metros também. Tá lá. Então, agora nós estamos em condições de utilizar esta função, que é a fita métrica, para poder fazer a medida. Tá bem? O que o manual nos orienta? Nos orienta a proceder da seguinte maneira: medir o diâmetro externo do anel, medir o diâmetro interno do anel em questão e depois você fazer uma média, ok? Aqui nós vamos meio que no olho encontrar um ponto médio já, tá bem? Claro que em casa vocês, na busca de uma maior precisão, podem fazer isso daí, como eu sugeri. O manual sugeriu, tá? Então, vamos começar explorando o raio menor, ou seja, medindo o diâmetro D1, tá? Então, nós vamos segurar aqui e levar mais ou menos num ponto médio do anel, tá? Então, tá aqui, 26,10 centímetros, tá bom? Então, nós vamos já colocar esse valor lá no Excel, tá? Então, 26,1 milímetros, tá? Então, 26,1 milímetros é D1. E na sequência, nós vamos medir o D2. Clicamos aqui e vamos levar mais ou menos para um ponto médio da franja. Aqui a mesma coisa e tá lá. Então, 44,51 milímetros. Vamos lá no Excel. 44,51 milímetros. Ok? Aí, na sequência, voltamos lá para o Tracker e nós vamos criar uma nova imagem, importar uma nova imagem, novo vídeo, que agora é 5 kV, ok? Tá lá. Vamos proceder da mesma maneira.
Tá? Então, nós temos aqui o comprimento de onda, nós temos os diâmetros. Tá? Então, eu quero chamar a sua atenção para uma informação importante, né? Como a gente precisa fazer o gráfico do comprimento de onda versus o raio, né? Ou seja, comprimento de onda em x e o raio em y, então eu preciso que o comprimento de onda de Broglie esteja em metro e o raio esteja em metro. Então, para isso eu já programei no Excel, né? Então, por exemplo, o diâmetro 1, 26,1 milímetro, né? Então, você tem que, para chegar no raio, você pega esse valor e divide por 2. E como isso aqui está em milímetro, para a gente passar para metro, a gente divide por 1000, porque é o 10 a menos 3, tá bom? E fizemos isso para as demais células. A mesma coisa nós fizemos para D2, tá? A mesma coisa nós fizemos para D2. Então, para chegar em R2, nós pegamos o valor de D2, dividimos por 2, depois dividimos por 1000, para que a gente tenha o valor em metro, tá? Então, nós vamos copiar esses valores de comprimento de ondas de Broglie no programa que a gente vai usar para fazer o gráfico. Nós vamos colar aqui no Origin, tá? Vocês podem utilizar o editor de gráfico que vocês quiserem, tá bom? Iremos proceder da mesma maneira em relação a R1 e R2. Vamos copiar, então, os valores de R1. E, na sequência, vamos copiar os valores de R2. Ok? Então, nós vamos plotar um gráfico do comprimento de onda em X pelo raio em Y. Tá? Então, nós vamos aqui em Plot, Symbol, Scatter, ok? Então, em X nós temos comprimento de onda, em Y nós temos o raio, adicionando. Em X nós temos comprimento de onda de Broglie, em Y nós temos o raio. E está lá nosso gráfico. Pedimos para escalar. Está lá, pessoal, as nossas retas. Tá? Então, só vamos ajustar aqui. Então, R1, vamos colocar um verde. R2, a gente vai colocar um azul. Ok? Então, tá lá o nosso gráfico, pessoal. Inclusive, se a gente estender o eixo dos gráficos, né? Então, por exemplo, para 0,3 e aqui a gente estender para 0,1, por exemplo, à medida que a gente vai se aproximando de zero, dá para vocês verem que essas duas retas elas vão se encontrar lá na frente, né? Ok? Mas nós precisamos, então, fazer a regressão linear dessas duas retas. Então, vamos selecionar os dados. Vamos começar com o R1, tá? Selecionamos os dados R1, análise, fit linear, tá lá, 0,7514 vezes 10 a nona, vamos lá no Excel, 0,7514 vezes 10 a nona, tá lá, D1, né? 1,73 vezes 10 a menos 10, que é a mesma coisa que 173 picômetros. Tá? Vamos então, na sequência, selecionar os dados para R2, análise, fit, tá lá, 1,1743 vezes 10 a nona, 1,1743
43 vezes 10 a nona. 1,17 vezes 10 a nona. Está lá. 1,11 vezes 10 a 10, que é 111. Então, agora, quando você compara os nossos resultados para D1 com o valor teórico, nós obtivemos 173 e o valor teórico é 211 picômetros, né? Vamos olhar para o valor que a gente obteve, 111 picômetros, e o valor teórico 126. Então, claro que a gente teve um errinho, um desvio percentual aí, perto de 10%, né? A que se deve esse desvio? Primeiro, o manual sugere para a gente que, para a gente obter uma precisão maior, a gente meça os diâmetros D1 e D2 como procedi. Como eu disse para vocês, medindo o diâmetro externo, na sequência medindo o diâmetro interno e fazendo a média. Tá? Além disso, na hora da gente fazer a calibração, os valores de raio-x sugerem que o valor teórico do raio do anel de interferência R2 para 7 kV é 15,4 milímetros, né, que dá um diâmetro de mais ou menos 31. E para a gente poder ajustar isso daí, eu tinha que ajustar os valores da voltagem de G1, que é o cilindro de Vernet, né? E de G4, que é a voltagem da grade, né? Então, eu teria que aproximar bem o valor dessa voltagem para 50 volts e aproximar de 300 volts a voltagem G4. Só que se a gente fizer isso daí, a gente aumenta demais a energia cinética dos elétrons que colidem no filme fosforescente, degradando o tubo. Então, a gente evita chegar muito próximo de 50. Tá? Mas se eu tivesse aumentado um pouco mais próximo de 50, a voltagem do cilindro de Vernet, aumentando perto de 300 o valor da voltagem da grade, e tivesse feito a medida dos diâmetros de forma mais apropriada, a gente teria certamente encontrado valores muito próximos a esse daí. Mas, de qualquer maneira, já justifica o resultado. Tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima!